para o centro. Eu e o missionário nós colocamos no copo de vidro enquanto ouvimos um musical. Estas ofertas possam ir suprir as necessidades dos pastores e dos obreiros que se encontram a desenvolver as missões, a dirigir as almas nas igrejas para onde são chamados a desenvolver a obra do Senhor. Então, vamos consagrar as nossas ofertas, após o qual faremos uma oração. Obrigada, Senhor, porque neste momento podemos sentir no nosso coração o desejo de entregar estas ofertas. Sabemos que elas vão ser empregos por esta associação, pelo Centro de Expansão Missionária, para ajudar os pastores e os obreiros que, em algumas situações, não têm outra forma de sustentar senão as ofertas que são levantadas. Pai Santo, toca nos corações de mais pessoas para que possam também colaborar com esta iniciativa. Pai Santo, pedimos também pela direção da associação, pelo pastor José Lopes e a restante direção, que eles possam encontrar sempre o desejo, a força e a alegria de espalhar esta iniciativa por mais igrejas e que também outras igrejas possam levantar-se para colaborar com esta associação. Em nome do teu Filho amado, pedimos e agradecemos ao perdão dos nossos pecados. Amém.
edificar. Espero que esse testemunho edifique a igreja e que vocês consigam ter esperança nos sonhos que Deus tem colocado no coração de vocês. Porque muitas vezes parece tão distante aquilo que a gente sonha, mas o tempo certo é o tempo de Deus. E Ele prepara tudo no momento certo e muito maior e melhor do que a gente imagina, né? Então, eu e o Henrique somos casados há 14 anos. E quando a gente casou, 2 anos depois, a gente começou a planejar ter filhos, né? Construir a nossa família e tal. Só que o filho não vinha. E não vinha. Nós levamos 8 anos para ter o Cauã. E no meio desses 8 anos, a gente viveu muitos dias de frustração. Muitos dias de acordar se sentindo inútil, porque todo mundo ao meu redor tinha filhos. Todo mundo tinha aquela família perfeita. Menos eu. Muitos dias difíceis de ouvir de pessoas que a gente amava muito. Coisas do tipo, quem é você para falar essa coisa? Quem é você para querer dar palpite na criação do meu filho? Se você tem filho, tem muitas meninas na minha vida. E no meio desse decorrer, Deus se apresentou para mim. Uma das minhas irmãs teve uma gravidez indesejada. E eu comecei a levar ela para a igreja, porque eu pensava assim, poxa Deus, eu quero ter um filho, ela está tendo o que ela não quer. Então, se for da tua vontade, eu vou criar essa criança como minha. Vou amar ele como se fosse meu. Mas não era isso que Deus tinha para ele. Ele não queria que eu tivesse um filho, um suposto filho, né? Ele queria me dar o meu filho. Mesmo assim, ao longo desse tempo todo, desses 8 anos tentando, a gente chegou num ponto que nós conversamos e dissemos, não, vamos adotar. Vamos adotar porque do modo natural não vai vir, mas nós temos amor para dar para uma criança. Vamos adotar uma criança. Então, não sei como é que funciona aqui, mas lá no Brasil nós temos que fazer um processo de adoção. Nós juntamos toda a papelada, você tem que provar que não é maluco da cabeça, né? E nós estávamos com toda a papelada lá em casa, isso foi em agosto. Em setembro, eu não tinha entregado ainda o processo. Deus falou no meu coração, Nayara, você está grávida, nós vamos voltar para a igreja. Só que 8 anos, gente, eu já cheguei, teve meses de eu fazer 4 testes de gravidez, achando que estava grávida, eu ficava violenta dessas, não tem noção. Só Deus mesmo para dizer assim, não, Nayara, você está grávida, e eu realmente acreditar que era Ele que estava falando comigo. Porque aqui não se vê tanto, mas lá no Brasil se vê muita gente no hora do culto. Gente, quando alguém começava a pregar sobre Ana, eu já sabia que a igreja toda ia vir montar a mão na minha barriga para profetizar. Ai, meu Deus do céu, você vai ser grávida. Porque todo mundo sabia que eu e o Henrique queria. A gente já estava lá na igreja, estava fazendo as contas outro dia. A gente já frequenta a igreja faz 10 anos. Faz 10 anos que a gente é convertido. Porque eu comecei a ir para a igreja levando essa minha irmã que estava com uma gravidez indesejada, mas Deus queria falar comigo. Nossa, gente, eu ia para o culto chorar. Deus falava comigo de uma forma que mexia tanto aqui dentro de mim que não mexia na minha irmã, eu queria que mexesse nela. Enfim, a minha irmã teve um bebê, hoje em dia é uma bênção, graças a Deus, eu trabalhou na vida dela para que ela visse que era um plano na vida dela. E, enfim, passando esse tempo, a gente fez o processo, em setembro a gente estava com o processo pronto, mas Deus falou para mim que eu estava grávida. Mas ele disse assim, não conta para ninguém. Eu peguei, cheguei para mim e falei, filha, acho que eu estou grávida. Aí ele olhou para mim e disse, de novo, né? Tipo, todo mês, tá bom, amor, você está grávida. Só que eu falei, nem eu acreditando naquilo. No momento que eu falei para ele, veio uma inspiração e eu fiquei, poxa, frustrada de novo, disse, poxa, né? Mas ao mesmo tempo, Deus falou assim, eu sabia que não era para você falar pra ninguém, cara. Ele mandou você falar, não era para falar com o Henrique. Não tá bom, da próxima vez eu não conto, né? E eu senti realmente que naquele mês eu tinha estado grávida, eu não sei explicar isso para vocês. Porque daí isso foi em setembro, em outubro novamente, Deus falou para mim, Nayara, você está grávida. Mas não fala para ninguém. Eu já te avisei outra vez. Eu disse, tá bom, não sei igual o Sansão, né? Que teve um monte de aviso e continuou de boa fazendo as coisas. Então, eu disse assim, então tá, vou contar para ninguém. Beleza. Passou os 4 dias.
Quando eu fiz aquele teste que deu um positivo, quase morri de tanto gritar. E a minha gravidez foi perfeita, desde o momento que eu contei com o Henrique, a gente foi num retiro, contei para ele lá naquele retiro, a gravidez, o parto, o pós-parto, foi tudo lindo, coisas assim que eu jamais imaginei que eu iria viver na minha vida. Eu vivi naquele período que eu estava grávida. E nós tivemos 8 anos para ter o Cauã. Hoje em dia ele é um pouco mimadinho, mas é a minha bênção, eu mimo ele mesmo. E todas as vezes que eu sinto assim, poxa Deus, tá difícil, meu dia hoje não foi fácil, porque eu olho para ele, até mesmo quando a gente sabe que ele está fazendo coisa errada, né? Você briga com ele, depois você pensa, por que eu briguei com ele, cara? Porque eu olho para a carinha daquele piá, nossa, se Deus foi fiel para me dar um filho muito melhor do que eu imaginei, para que eu vivesse aquele momento de uma forma que eu nunca imaginei, Deus foi fiel para cumprir essa promessa na minha vida, Ele é fiel para cumprir qualquer outra promessa que Ele tenha colocado no coração, qualquer outro sonho. Assim como a Bíblia é fiel, assim como a palavra é verdadeira lá no Antigo Testamento, ela é verdadeira no Novo Testamento também. Assim como tudo que já foi escrito, tudo que já foi passado é verdadeiro, tudo que vem ainda de Deus também é verdadeiro. E eu não digo só na minha vida, na vida de vocês, mas eu também digo através da palavra. Jesus está voltando, são os últimos tempos. Nós temos que nos arrepender, buscar se aproximar dele, ler a palavra e verdadeiramente estar próximo a ele. Hoje, tem coisas que a gente aprende depois de ser mãe. Meu filho morre com medo de ficar sozinho, se ele está na sala e a gente vai para a cozinha, ele já vem correndo apavorado. E eu penso, Deus, eu tenho que ser assim com a tua presença. Eu não posso deixar perder a tua presença por nada. Se eu ver que eu estou na cozinha e você está na sala, eu corro para a sala, eu corro para perto de você e não me desvie dos seus caminhos. Então esse foi o meu testemunho. Depois disso, muitas outras coisas nós já passamos, mas isso fica para outra hora, né? Espero que tenha edificado vocês. Talvez vocês, gravidez, sem querer, sei lá, a tua história tenha sido diferente. Mas para mim, o meu filho é o meu maior sonho realizado. Meu maior sonho. E glória a Deus. Amém? Amém. E vamos entregar os nossos requisitos e ofertas de cada nossa das irmãs com o 375. Vivo feliz, sou de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos cantar a primeira e a terceira estrofe. Vivo feliz, pois sou de Jesus. E já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Obrigado, Pai. Dá-nos a oportunidade na nossa alma poder cantar para Ti, Pai.
Obrigado porque neste dia que é dedicado a Ti, e vimos com o propósito de te louvar, bem dizer o Teu nome, adorar acima de tudo e todas as coisas como Tu mereces, Pai. Queremos que sejas Tu, o Senhor das nossas vidas. Queremos te agradecer por todas as bênçãos que diariamente derramas sobre as nossas vidas. Nós não somos merecedoras delas, mas Tu és um Deus de compaixão, um Deus de amor. E queremos te agradecer por todo esse amor que tens para connosco, Pai. Obrigado também, queremos te agradecer por estes dízimos, estas ofertas. Sempre te peço, Pai, que sejas Tu, Pai, que me dês a inteligência de poder aplicar bem esta verba, Pai. Que ela possa ser bem aplicada não só a mim, mas também conjuntamente com os meus irmãos, Pai. Que elas possam ir de encontro à beneficência da Tua Igreja, à manutenção do Teu templo e ajuda dos pais neste propósito. Tudo que agradecemos é a perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Podeis sentar. E agora vamos ter a participação da nossa classe infantil, mas também vamos ensinar hoje o louvor de Jesus. Tárcio. Tárcio.
Obrigada, irmãos. Louvar ao nosso Senhor com gesto, com dança. Só tiveram um bocadinho limites para cantar, mas foi bom hoje participar também. Hoje trazer um cântico de vida, o seguimento do que estamos a falar, que estava a falar, vida. Jesus é a nossa vida e é isso que nós vamos entoar com os irmãos. É um cântico simples, mas que é um cântico que fala, é uma declaração que nos diz que a vida de Jesus, a verdadeira vida, é sempre traz alegria, né? Não é necessariamente a ausência de conflitos ou de problemas, porque a nossa verdadeira alegria realmente é em Jesus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Nayara, muito obrigado pelo testemunho. Ele é enriquecedor e fortalece. É bom nós termos sempre a oportunidade de ouvir testemunhos que são essenciais para nós, para o nosso fortalecimento da fé. Deixa eu ver se eu consigo ajustar isso aqui. Vamos lá para o nosso
terceiro mandamento, que nós vamos estar estudando no livro do Êxodo, e nós falamos que Jesus é a nossa fonte de alegria, e as crianças disseram, cantando, que Ele é o nosso Rei. E é verdade. Hoje nós vamos então para Êxodo, capítulo 20, apenas o versículo 7, que é a questão de não tomar o nome de Deus em vão. E vamos refletir e pensar no que quer dizer isso. Diz o texto assim: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Vamos lá. Senhor, é a tua palavra, é o momento em que tu falas com o teu povo e dizes que tu não queres que nós tomemos o teu nome em vão. Por isso te pedimos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ilumine, que nós possamos interpretar o texto corretamente, mas possamos viver e pôr em prática na nossa vida essa realidade, que jamais possamos tomar o teu nome em vão. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos voltar então às 10 palavras. Essa é a terceira, ou seja, o terceiro mandamento, que dentro do luteranismo, da realidade de Lutero e da igreja romana, é o segundo mandamento. E quando nós percebemos e olhamos aqui, esse mandamento apresenta-nos logo de saída duas realidades bem importantes. A primeira é uma proibição. Não podemos tomar o nome de Deus em vão. E a segunda é implícita e diz que o nome de Deus deve ser honrado por nós. É mais uma declaração proibitiva. E a ideia é que nós não podemos utilizar o nome do Senhor indevidamente, inadvertidamente, e que nós precisamos honrá-lo com as nossas atitudes. O que nós precisamos compreender é o seguinte, que essa interdição do terceiro mandamento impede a utilização indevida do nome de Yahvé. Os especialistas na matéria, eles discutem sobre o alcance e a significação exata desse versículo. Para uns, ele fala que é para evitar a magia. Para outros, este mandamento diz respeito a todo o abuso que é dado ao nome de Deus. Mas o que nos diz o mandamento? Como é que nós podemos interpretá-lo? Como é que nós podemos traduzir esse texto? Literalmente, poderíamos traduzir esse mandamento da seguinte forma: não usar o nome de Deus para o mal. Essa era a ideia. Acontece quando amaldiçoamos alguém, quando empregamos o nome de Deus sem pensar, quando invocamos em cerimônias ocultas e quando juramos levianamente. A finalidade do terceiro mandamento é afirmar a santidade de Deus. Ou seja, nós não podemos, nós não devemos profaná-lo, nem tratá-lo de modo irreverente. Não se deve pensar em Deus e em seus mistérios sem a devida sobriedade e reverência. Não se deve difamar o nome de Deus ou desacreditar suas obras. Mas antes, é preciso dizer a verdade, é preciso reverenciar o nome, porque santificar nossa atitude para com Deus é santificar o nome de Deus. Deus reivindica, pede para si esse direito de santificar o seu nome. Enquanto nós na oração modelo dizemos o quê?
santificado seja o teu nome. Agora, nós precisamos pensar na realidade de Deus. Quando falamos de Deus, que Deus nós estamos falando, o qual Deus nós estamos a pensar? Há uma imensidão de deuses. Pelo menos pensa nisso. Para terem uma ideia, os argentinos criaram, alguns anos atrás, a igreja de Maradona. Há uma igreja dedicada a Maradona, e Maradona se tornou um Deus daquelas pessoas. Então, quando nós falamos do nome de Deus, quem é Ele? Que Deus é este que nós estamos falando? Porque o nome não é apenas um indicativo de alguém. Para nós, o nome é para indicar alguém. Quando nós falamos Josinaldo, nós sabemos que é Josinaldo que estava tocando o teclado hoje. Mas na mentalidade do Antigo Oriente, o nome era muito mais um indicativo do que um indicativo de uma pessoa. O nome designava a essência de algo. Quando se chamava alguém pelo nome, indicava conhecê-lo e até mesmo ter poder sobre ele. O povo de Israel vem dessa cultura, onde o nome é muito mais do que a indicação de uma pessoa. Então, nós precisamos compreender que eles não eram exceção à regra entre os povos primitivos. E eles propunham que a essência total da pessoa se encontrava em seu nome. O nome relacionava-se à natureza do caráter da pessoa. Veja, Eva significa vida. Ela ligava ao homem, como nós vemos em Gênesis 2, 18 a 23. Esaú disse que as ações de Jacó, seu irmão, refletiam o seu nome. Jacó significa usurpador, aquele que toma. E ele tomou a bênção do irmão. Então Esaú disse assim: tu és o teu próprio nome. Nabal, não é? Era como dizia o seu nome, lá no livro de 1 Samuel 25, 25, um tolo. Então, o nome dentro da cultura semítica representa o caráter da pessoa, a essência da pessoa. Por isso, quando nós devemos honrar o nome, ou santificar o nome, nós estamos honrando e santificando Deus. Agora, outro aspecto importante que precisamos ter em mente quando falamos o nome em relação a Deus é o seguinte: é que o termo nome refere-se principalmente à natureza de Deus. Ou, usar uma palavra moderna, refere-se à personalidade de Deus, no sentido do conjunto dos seus característicos ou dos atributos dele. Então, quando nós estamos tratando o nome do Senhor, a pergunta que vem é: qual é esse nome? Como ele é representado na Bíblia? É muito interessante um autor chamado Ulrich Heifer, ele fala o seguinte, em Êxodo capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 15, nós lemos o seguinte: Eier, Asher, Eier. E Eier é a primeira pessoa do imperfeito do verbo hebraico Hayah, que literalmente significa tornar-se. O imperfeito indica a indefinição e, portanto, a frase pode significar: eu era quem era, eu estou sendo quem estou sendo, ou sou quem eu sou. Êxodo 13, 14. Ou eu serei o que serei. Êxodo 3, 12. Neste nome, então, o Senhor revela seu caráter imutável. Ele não pode mudar. Ele se diz que ele é inescrutável, insondável, ele é incomparável. Deus não muda.
e nem deseja mudar seus princípios, seu caráter ou seu eterno plano de salvação, conforme Malaquias capítulo 3, versículo 6 e Hebreus 13, 8. Agora, Eier nunca faz parte de algum nome próprio no Antigo Testamento. É usado como uma forma do nome divino na segunda parte de Êxodo. Eu sou, me enviou a vós outros. Êxodo 3,14. E a frase contém todas as vogais necessárias e as consoantes ficam bem próximas de YHWH, que é chamado de tetragrama, que é o nome do Senhor. E para o povo de Israel, essas 4 letras, não é? Uma palavra escrita com 4 consoantes que ninguém sabe qual é a pronúncia, não é? Sem vogais, podem soletrar-se, mas não pode se pronunciar. Pronunciá-la intercalando vogais seria uma vez mais, e esse é um pensamento do rabino Mark Alan Oknin, ele diz que seria encher o nome, por assim dizer, saturar de improviso e sentido. A sua infinidade, a sua eternidade ficariam encerradas nos limites de uma palavra. E Deus não pode ficar nos limites humanos. Os hebreus reverenciavam tanto esse nome, para que nós tenhamos uma noção que, por causa desse mandamento, que quando os copistas estavam escrevendo as Escrituras, a copiá-la, eles deparavam-se onde aparecia o nome de Deus. Eles pegavam uma pena de ouro especial, era lavada 7 vezes, escrevia-se e depois se colocava de lado. Depois, o lugar do nome, os copistas, quando chegavam no local do nome, foi deixado em branco. Já nem se escreviam as 4 letras, ficava em branco, para que o povo tivesse consciência de que havia se chegado ao nome. E aí o que acontecia? Quando chegava esse momento, estava em branco, o povo se prostrava em reverência, porque havia chegado ao nome inefável. A ideia é que o nome de Deus tem que ser honrado, porque ele é sagrado. O hebraico, como eu já disse, antigo, ele se escrevia sem vogais. As vogais surgem na Idade Média e foram acrescentadas as consoantes. Mas o nome de Deus tornava-se tão sagrado que nunca era pronunciado. Mesmo na época clássica, no período do Segundo Templo, vejam, somente o sumo sacerdote podia pronunciar o nome de Deus. Somente o sumo sacerdote. E apenas uma vez ao ano, na oração do dia da expiação, depois que o templo foi destruído no ano 70, nenhum judeu voltou a pronunciar o nome de Deus. De lá até agora, os devotos evitam esta palavra no texto da Bíblia, lendo apenas Adonai, o Senhor, quando encontram o tetragrama. Muitos ortodoxos vão ainda mais longe e até se recusam a dizer o termo Adonai e se substituíram pela expressão Hashem, que é o nome. Então o Senhor passou a ser reconhecido como o nome. E ele diz que nós não podemos tomar o seu nome em vão. E aqui é um paralelo com o 9º mandamento. Vejam que o nome de Deus deve ser respeitado. Naquele que é o 9º mandamento, é o nome do próximo. O respeito pelo próximo faz com que haja uma sociedade sadia, justa, bem estruturada. E respeitar o nome do Senhor
é a garantia de segurança da própria nação e das pessoas. Esse conceito fica muito claro no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, do versículo 58 a 60, onde nós lemos o seguinte: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e permanentes pragas, e enfermidades malignas e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tivestes temor, se apegarão a ti. Essa era a realidade dos israelitas. Agora nós somos cristãos. E nós, como cristãos, temos um nome que é sobre todo nome. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. E a Ele nós adoramos, que é Jesus Cristo, o Senhor. Mas quando nós olhamos para a Escritura, quando Salomão edificou o templo, nós também ouvimos ali o Senhor dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Texto conhecido de todos, 2 Crônicas 7,14. Agora é interessante que o povo de Deus passou a se chamar de judeu. É muito interessante isso, porque judeu é um derivado de Judá, que nos deu também o nome Judas, mas ninguém coloca esse nome no filho, porque tem a conotação de pensar em Judas Iscariotes, um traidor. Vejam a força de um nome. Só que judeu significa aquele que adora, que presta adoração a Yahvé, ou a Javé, ou como muitas das nossas Bíblias traduzem, Jeová. E de fato, se nós olharmos para a palavra hebraica, que se diz como judeu, é Yehuda, e ela comporta 5 letras hebraicas, que é o Iod, o Re, o Vav, o Dalet e o Re. São as 4 letras do tetragrama, mais o Dalet. E um pensador diz que essa 4 letras mais o Dalet, no hebraico, significa porta. Então ele diz: o Dalet é como a porta de entrada das palavras. Ser Yehuda, ou ser judeu, quer dizer literalmente pôr uma porta no nome do tetragrama, no nome de Deus. Entrar nesse nome pela porta do Dalet. Entrar, por conseguinte, num tempo que não aceita o agora. É abrir a porta do presente, fraturá-la para se projetar incessantemente no passado e no futuro. Mas a pergunta que fica é: por que eu e tu devemos invocar o nome? Já disse que a cultura hebraica, o nome representa o caráter, a essência da pessoa. Então Israel clamava pelo nome do Senhor. Eles não apenas clamavam pelo nome, eles carregavam o nome do Senhor na sua essência. Nós somos chamados de cristãos, nós somos chamados pelo nome do Senhor. Significa que a nossa essência tem que ser a semelhança de Cristo. Isso acontece no livro de Atos, no capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos
pela primeira vez chamados cristãos. Porque até aquele momento eles eram chamados os do caminho, ou os discípulos. Mas eles se pareciam tanto com o Senhor que eles passaram a ser chamados de cristãos. A essência deles. A nossa essência reflete o nome do nosso Deus. O nosso viver. Nós temos o nome do Senhor. Nós devemos manifestar nas nossas vidas o caráter de Cristo. Não somos cristãos porque nascemos num país de tradição cristã. Não somos cristãos porque nos batizamos ou fomos batizados em criança ou numa igreja cristã. Nós somos cristãos porque tivemos uma experiência pessoal com Cristo e temos ou devemos ter e manifestar na nossa vida o caráter de Cristo. Nós devemos manifestar na nossa vida, nas nossas atitudes, para que não tomemos o nome do Senhor em vão. Já sabemos o que é o nome, por que invocá-lo? Agora é outra pergunta, e essa é que eu vou procurar responder. Como é que eu e tu tomamos o nome do Senhor em vão? Como nós podemos tomar o nome do Senhor em vão? Primeira resposta: quando não vamos apenas com os nossos lábios. Quando é apenas uma expressão da boca para fora, como se costuma dizer. O que eu estou dizendo é que há momentos em que o nosso ser não está em consonância com aquilo que nós pronunciamos. Há momentos em que verbalizamos palavras que não fazem sentido algum. Há momentos em que o louvor que nós cantamos é mero palavreado vazio. Quer um exemplo prático? Se tivesse 1000 vozes para Portugal encher, temos uma e não falamos de Cristo para ninguém. Nós dizemos que queremos 1000. Se aqui temos, não usamos. Palavreado vazio. Quando em nossa vida se concretiza aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, nós gostamos muito desse capítulo, mas deixamos de refletir no que ele diz. Vejam, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um metal que soa, ou como um símbolo que tine. Paulo está dizendo assim: se na minha essência não for amor, eu sou apenas barulho. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Vejam, coisas maravilhosas acontecendo. Mas ele diz assim: é vazio, é oco, não é nada. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O que ele diz é que não adianta atitude e palavras se não há amor. Lembremos que a Bíblia diz que Deus é amor. 1 João 4,8. Então, as minhas atitudes, elas precisam mostrar muito mais do que aquilo que eu estou a dizer. Jesus utiliza as palavras de Deus em relação ao seu relacionamento com Israel e aplicou aos homens dos seus dias. Mas as palavras que ele utilizou podem e devem ser aplicadas aos nossos dias. Ele vai citar aquilo que o profeta Isaías disse:
E Jesus olha para os homens nos dias dele e diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Onde é que está o teu coração? Onde está o teu coração? Será que nós não fazemos parte destes que estão adorando apenas com os lábios? Como nós às vezes invertemos as coisas. Conhecemos o Senhor, conhecemos a doutrina, conhecemos a palavra, cantamos, pregamos apenas de lábios, porque os nossos corações não estão presentes. Quantas e quantas vezes nós estivemos em cultos, mas nós não estávamos ali? Quantas e quantas vezes nós estivemos em cultos, mas a nossa mente estava viajando em outro canto? A verdade é que nós estamos agarrados, às vezes, aos nossos achismos. Quanto tempo nós gastamos e nos desgastamos em discussões vãs que nada edificam? Queremos que a nossa vontade prevaleça. Queremos que as nossas regras elas sejam colocadas em prática. Que os mandamentos humanos, que são importantes e não a vontade de Deus. E aqui vale o que disse o meu saudoso professor, mestre, amigo Exaltino. O cristianismo é Cristo e não ideias humanas. Ideias de líderes que pensam de si mais elevadamente do que convém. O cristianismo exige lábios e coração que tenham a mesma intensidade no louvor. Podemos admirar Jesus, falar sobre os seus ensinos com bastante respeito, mas não significa cultuá-lo e muito menos honrá-lo. Podemos até mesmo estar oferecendo um culto que desonra o nome de Deus e do Salvador, porque não é sincero e autêntico. Nós tomamos o nome de Deus em vão quando as nossas palavras não são coerentes com o nosso sentir, com a nossa essência. Quando dizemos algo que não vivemos, quando pensamos ser o que não somos. E às vezes é essa a realidade que a igreja vive. João, lá na ilha de Patmos, ele recebeu uma visão, uma revelação do Senhor. O Senhor falou a uma igreja e disse assim: a igreja me deixou do lado de fora. Vejam, o dono da igreja, o Senhor da igreja, ficou do lado de fora. E era uma igreja que pensava ser rica, que pensava não ter problemas, que vivia muito bem. E Deus diz assim: vocês não têm nada de Deus. Adoravam, mas ele não estava lá. E ele pede para entrar. E ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Esse texto não é evangelístico. Esse texto não é para um incrédulo se converter a Jesus. Esse texto é para a igreja que deixou Jesus do lado de fora. E quantas vezes nós deixamos o Senhor do lado de fora? Quando louvamos de lábios, mas o nosso coração está longe dele. O Senhor deseja ser encontrado, mas ele diz através do profeta:
Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Estamos buscando de todo o nosso coração. Não é de qualquer forma. É preciso sinceridade. É preciso lealdade. De todo o coração. Com toda a vida. Porque se não for assim, nós estamos tomando o nome do Senhor em vão. A segunda realidade, quando nós tomamos o nome do Senhor em vão, é quando oramos e não cremos naquilo que oramos. Quando a nossa oração é mera palavra. Isso aqui parece ser muito duro, mas é que muitas vezes nós mentimos diante dessa realidade. Dizemos que iremos orar pelos nossos irmãos, não oramos. Oramos e não cremos na nossa oração. Dizemos que iremos orar para que Deus haja e atue na vida de alguém, mas não cremos realmente que isso vai acontecer. Nós temos a capacidade de transformar a oração em mero ato de solidariedade humana, mas uma solidariedade vazia. Vazia porque falamos e não cremos no que falamos. Não cremos que Deus vai atuar. E já dizemos assim, olha, já que eu não posso fazer nada por você, ou já que eu não posso fazer nada por ti, eu vou orar. Então orar é fazer nada. Olha, eu posso fazer o melhor por ti. Eu vou orar. Completamente diferente. Às vezes nós não cremos que Deus está escutando-nos. Quantas vezes nós dizemos que oramos, mas as nossas orações não passam de meras palavras, porque nós não estamos crendo naquilo que estamos a dizer. Nós deixamos de crer no Deus que age e que atua. Jesus ensinou muito sobre oração, muito mesmo. E num dos seus ensinamentos, ele conta a história de uma mulher que vai perante um juiz, insistentemente. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 1, versículo 8. E o que ele está dizendo ali é que nós devemos mostrar que esperamos e confiamos no agir de Deus. Ele diz que nós precisamos ser constantes na oração, que nós devemos ter fé e orar, e orar, e orar. Nós temos orado assim. Oração reflete intimidade com Deus, reconhecimento de quem Ele é. Veja, na oração modelo, encontramos algumas declarações magníficas de Jesus. Ele começa dizendo que nós devemos santificar o nome do Senhor. Pergunta, como é que eu vou santificar o nome do Senhor, que Ele já é santo? Como santificar o santo? Santificar o nome do Senhor significa que eu e tu precisamos ser santos. Nós precisamos andar em santificação. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. É o que diz o autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Aí ele fala sobre perdão. Orar suplicando perdão pelos nossos pecados, mas como pedir perdão e voltar aos mesmos.
Ah, Senhor, me perdoa. Eu fiz isso. Aí volto e vou fazer de novo. Isso é utilizar palavras ao vento, se não há arrependimento. É uma atitude falsa e frívola. É tomar o nome de Deus em vão. Tiago, irmão de Jesus, ele é muito duro. E ele diz assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Agora deixa eu perguntar, nós temos essa ousadia de ir orar para os que estão enfermos? Nós temos essa fé de orar para que eles fiquem sarados? Palavras ocas, vazias. Quantas vezes dizemos que queremos orar uns pelos outros e não oramos? Pedimos para que orem, mas não cremos que Deus vai fazer alguma coisa. O que é oração para nós? O que significa orar em nome de Jesus? Será que nós compreendemos que orar em nome de Cristo é valer-se dos méritos que Ele tem e estar confiados na sua intercessão por nós? Compreendemos que o sangue de Jesus não é um símbolo mágico verbal, mas que o seu sacrifício por nós nos abriu o caminho para o Pai. É orar com ousadia, em nome do Senhor. No livro de Atos, capítulo 3, há um momento que eu acho magnífico. Pedro e João vão para o templo orar. Diz que na porta tinha um aleijado. E esse texto, ele mexe comigo, porque diz que aquele homem era aleijado de nascença e estava ali na porta do templo já há muito tempo. E Jesus passou muitas vezes por esse homem e não o curou. E não o curou. E esse homem pede e esmola a Pedro e a João. E o texto diz que eles olham e veem a fé daquele homem. E diz assim: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Não é por nós, nem por aquilo que fazemos, mas é em nome do Senhor. E esse Senhor, Ele não muda. Ele não muda. Ele é o mesmo. E Ele continua agindo. Agora, nós tomamos o nome do Senhor, nosso Deus, em vão, quando oramos e não cremos na nossa oração. E eu preciso entender que oração é muito mais do que mera repetição de palavras. Oração é atitude, é uma postura e um compromisso diante de Deus e com o meu próximo. Pergunta é: temos tido a postura correta quando pensamos em orar? Por último, quando é que nós tomamos o nome de Deus em vão? Quando nossas vidas não exibem frutos dignos da nossa fé. Nós afirmamos que somos de Cristo, nós afirmamos que amamos a Deus, e se assim é,
nossa vida tem que manifestar o caráter de Cristo. Na minha vida, a tua vida tem que ser vista o fruto do Espírito Santo. Não são os frutos, é apenas um. São dons, são vários. Agora, fruto é só um. Aí eu comparo como um cacho de uva e uma laranja. Eu posso pegar um cacho de uva, eu posso comer uma uva. Eu comi uva. Agora, a laranja, eu posso pegar um boco, mas eu não comi a laranja. Eu comi um boco. E o fruto é como uma laranja, ela é composta de todos aqueles bocos. A uva é única. Então, o fruto do Espírito Santo é como a laranja, é composto. E eu preciso manifestar a minha vida. Preciso desenvolver as atitudes que Cristo tinha como naturais em sua vida. Paulo fala disso. E ele diz que o fruto é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E ele vai dizer que quando essas coisas não há lei. Ou seja, não se espera de um cristão que ele seja alguém que viva cheio de ódio pelos outros. Não se espera que ele seja alguém que viva de tristeza em tristeza. Não se espera que ele seja uma pessoa que viva de forma intranquila, sem demonstrar a paz de Deus na sua vida, a paz que excede todo entendimento. Ele tem que ser uma pessoa que demonstra a alegria de Deus na sua vida, a felicidade plena, apesar dos problemas. Não se espera de um cristão que ele viva impacientemente. Ele precisa ser longânime. Deve manifestar na sua vida paciência, uma paciência passiva, que faz com que suporte as injúrias, as calúnias e os danos sofridos. Espera-se que o cristão seja benigno, uma pessoa que tem boa disposição para com o próximo. Espera-se que um cristão seja uma pessoa bondosa. Espera-se de um cristão fidelidade. Não pode ser barulho curto, que dispara. A pergunta é: esse fruto está sendo visto na minha vida, na tua vida? Porque a minha vida e a tua vida devem exibir frutos dignos da nossa fé e do nome que nós dizemos que adoramos. Porque se não for assim, nós estamos tomando o nome do Senhor em vão. Livro de Levítico diz: não jureis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 12. Ou seja, não assuma um compromisso de modo irreal. Não assuma um compromisso que sabe de antemão que não irá cumpri-lo. Não diga aquilo que não é real. Não se espere
espera de um cristão que ele ande na mentira e faça dessa prática um modo de vida. Lá no Sermão do Monte, Jesus fala sobre isso. Ele diz: eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. E Jesus está dizendo assim: seja coerente com as suas palavras, seja coerente com a sua vida, viva e assuma a realidade sem mudar. Jesus declara que as nossas atitudes demonstram ou devem demonstrar quem nós somos. O que as pessoas dizem acerca de nós enquanto cristãos? Será que elas nos veem como cristãos realmente? As nossas palavras demonstram o que nós somos? Ou será que nossas palavras são motivo de vergonha e tem feito com que muitos não creiam no Evangelho de nosso Deus? Isso acontece. Aconteceu no passado. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 2, versículo 24, ele diz assim: porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Quantas vezes nos gloriamos na palavra de Deus, mas a desonramos? E porque nós a desonramos, o nome de Deus é blasfemado por nossa causa. Porque as nossas vidas não exibem frutos dignos da nossa fé. E aí o Senhor nos adverte para que nós não tomemos o seu nome em vão. Esse mandamento é uma chamada de advertência. Ele diz assim: tome cuidado com a sua vida, porque Deus deve ser adorado e honrado. E Ele está intimamente ligado com os primeiros e com o que vem depois dele. Os 3 primeiros mandamentos estão relacionados com Deus, o 4 com o dia separado para a adoração. Não é de qualquer forma. Para Deus tem que ser o melhor. Viva de modo digno para honrar a Deus, sabendo quem Ele é. Ame-o, não brinque com Deus. O desafio que temos diante deste mandamento é o de levarmos o nome de Deus a sério. Então que nós possamos honrá-lo em nossas atitudes, honrá-lo através da nossa oração, confiando nele. Ou seja, que as nossas vidas manifestem a fé e a coerência, para que nós possamos viver de modo a dignificar e honrar o nome do Senhor, e que nós nunca o tomemos em vão. Amém? Senhor, ajuda-nos a realmente honrar o teu nome e a viver de forma digna e dignificante o teu nome. Nós queremos te pedir que tu nos despeças em paz para os nossos lares, que o teu amor, a tua graça, a tua consolação e a comunhão do Deus Trino esteja com esta igreja, com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre.